Olá, pessoas. Mais um trabalho sobre o Kemi. Então, esse artigo que será apresentado é sobre o impacto do golpe de judô no o quê? Ou seja, quem está sendo derrubado. Qual é o impacto mecânico nele, principalmente alguns golpes muito utilizados no judô? O artigo ele fala sobre a mecânica de impacto, né, em judocas de diferentes pesos na queda. Esse artigo eu gostaria de privilegiar uma professora lá da Federal de Santa Catarina, a professora Sarai dos Santos. Ela trabalha com vários, desde dos anos 2000, ela tem trabalhos com quedas. Vamos lá. O que acontece? O argumento é que queda, ela causa algum tipo de lesão, né? Não lesão machucado, mas eles chamam aí, ó, dessas vibrações transitórias. Então, por um determinado tempo, ocorre um impacto, e esse impacto gera algum tipo de condição no corpo, certo? Um judoca, principalmente um judoca num período mais competitivo, após 12 anos, ele chega a cair 73 vezes, em média, por treino. Olha só, então assim, um número de quedas bastante alto na fase de treino. E sem levar em consideração simplesmente o trauma, mas a realização incorreta dessa queda pode piorar a situação, porque o que eu estou trazendo para vocês agora é o golpe sendo realizado e a queda sendo realizada de uma maneira correta. Imagina de uma maneira incorreta. Então, não tem muitas investigações em relação ao impacto no corpo em diferentes tipos de peso. O que tem são diferentes golpes. E aí eu posso afirmar para vocês que o golpe que gera maior impacto no solo é o Taiotoshi. É um artigo mais antigo, não vem ao caso. E, os maiores impactos são as quedas mais altas, inclusive, esse artigo utiliza uma delas. Então, a ideia nesse artigo é analisar essas vibrações geradas a partir de uma queda depois de um golpe chamado Ippon-seoi. Ippon-seoi é aquele golpe de braço que você faz um gancho por baixo do braço do seu oponente e projeta ele por cima do ombro, em diferentes categorias de peso. Na verdade, são atletas de diferentes pesos. Vamos lá, na metodologia. Foram utilizados 4 judocas experientes, então todos faixas pretas. Na verdade, desses judocas, 3 pesos diferentes foram analisados: meio leve, meio médio e meio pesado. O golpe foi Poncion Inage. Por que foram 4 judocas? Porque um diferente deles, ou seja, a mesma pessoa derrubou os outros. O que eu chamo de tori aqui é quem realiza o golpe. Vocês vão perceber aqui o que está na tela, né? O que está aqui representa o que está recebendo o golpe. Foi analisado, foram colocados acelerômetros em 3 partes do corpo: no punho, no quadril e no tornozelo. Esse acelerômetro, eu consigo fazer uma analogia como se fosse o celular. Ele consegue, quando a gente mexe o celular, você percebe que a tela vira, então, porque ele tem acelerômetro dentro dele. E eu consigo ver os 3 eixos: o eixo vertical, de cima para baixo, o horizontal, de um lado para o outro, e o anteroposterior, frente e trás. E se você for ver nessa imagem, então o acelerômetro foi colocado nesses 3 locais. Como era um acelerômetro só, foram realizadas 30 projeções, ou seja, o faixa preta caiu 30 vezes, sendo que 10 vezes com o acelerômetro posicionado em um local. Perfeito? Vamos lá para o próximo. Olha só o acelerômetro. Esse acelerômetro é com fio, então tinha suas restrições para execução, mas mesmo assim dá para você filtrar e fazer essa análise com alguma precisão. O que foi medido? O pico de impacto e o tempo total de impacto. Alguns estudos eles apresentam que o impacto acima de 100 milissegundos, ou seja, um décimo de segundo, já é
um grande período de tempo. Se esse impacto for abaixo de 100 milissegundos até 1 milissegundos, esse impacto é de baixo. Na verdade, é difícil milissegundos, mas 10 milissegundos é o que acontece, que entre 10 e 100 milissegundos seria um tempo ideal, acima de 100 milissegundos. Foi avaliado, então, aqui, ó, o pico, é o alto desse gráfico, então o pico de carga, e foi avaliado o tempo total, ou seja, no começo do gráfico, vocês devem estar vendo o meu mouse, está sem a queda, ou seja, sem o impacto. Esse pico aqui, ó, é quando ocorre o impacto, então aqui está no zero, e quando passa por aqui de novo, é quando zero impacto. Essa curva aqui para baixo é como se ele estivesse quicando. Então, esse período de tempo e o quanto foi esse pico de carga. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse pico de carga. Na verdade, eu vou falar agora. Na verdade, é legal a analisação vendo os gráficos, que aparece o pico de carga, um peso relativamente baixo. Mas esse peso é um peso realizado dividindo e tirando a gravidade. Então, você tira o efeito de gravidade e faz uma relação. Então, por isso, vamos ver, foram tantas gramas de impacto, né? Vamos lá. O A, né? Então, o acelerômetro A que estava no punho, se você for perceber, em relação ao impacto, 350 gramas de impacto, principalmente no atleta médio, meio médio, e é engraçado que o meio pesado teve um impacto menor no punho, ou seja, se é no punho, provavelmente ele batia a mão mais forte. E o tempo de pico não chegou a 100 milissegundos, está por volta de 18 milissegundos, 20 milissegundos, o tempo total, né, de impacto. Então, o punho, na verdade, principalmente do meio médio aqui, que houve maior problema, ou algum problema, né? Em relação ao quadril, e aí que é o B quer dizer o acelerômetro posicionado no quadril, em relação ao pico, então, ele aparece aqui o objeto em gramas equilibrado, pode ver que em quase todos os pesos ficou numa mesma média, né, numa mesma variação de peso, só o mais pesado, por incrível que pareça, ele teve menos carga no seu pico de impacto, mas olha, observe aqui, ó, tempo total de duração do impacto. Olha o que aconteceu com o meio médio, aquele que bateu a mão mais, o ponto de quadril dele teve entre 0,6 e 0,7, ou seja, chegou a próximo de 1 segundo o impacto do quadril. Se eu falei para vocês que o impacto no quadril acima de 100 milissegundos, ou seja, 1/10 de segundo já era alto, em 0,6 milissegundos é muito alto, tá? Ok? Em relação ao impacto do tornozelo, então, a partir de uma queda jogada pelo ombro, ele bate a mão, quadril e repica a perna no final do movimento. Eu acho que vou até mostrar aqui, ó, para quem não é do judô, esse é o golpe, ó, é uma passagem pelo ombro, devia ter mostrado antes. Isso. Percebe, ó, bate a mão, quadril e perna. Perfeito? Podemos voltar lá para o PowerPoint. Legal. O que eles encontraram? Então, eles, considerando os resultados, eles perceberam que no eixo vertical, principalmente, né, no eixo vertical, na batida de mão, ou seja, no punho, o atleta meio médio teve maior magnitude em relação ao pico de pressão. Isso quer dizer algum cuidado. Em relação ao quadril, o meio médio também teve maior, não o pico simplesmente, mas a duração. Em relação ao quadril, todos tiveram um pico relativamente alto, ou seja, tem um grande impacto o Ippon Seoi. O que acontece? Eles fazem algumas sugestões nesse artigo. Primeiro, que o futuro atleta treine bastante queda para cair de uma forma mais suave. Parece estranho o que eu estou falando, mas com a prática você consegue cair com mais naturalidade, de uma maneira mais suave,
para evitar danos ao corpo. Duas possibilidades, ou eles sugerem diminuir o número de quedas, e aí seja atleta ou iniciante, ou que modifique o piso da queda. É bem comum em equipes de alto rendimento ter colchonete ou colchão de ginástica, e as projeções são feitas quando ela é em grande volume em cima desses colchões. Olá, tomara que vocês tenham gostado do vídeo, do artigo. Eu gostaria de ressaltar uma situação, na verdade, duas situações. Uma é, se tiver a possibilidade, ser mesmo dando aula para crianças, é importante que tenha um colchonete extra. Por quê? Porque a literatura vem trazendo elementos provando que fazer nagekome, ou seja, a entrada de golpe até o final, derrubando, ela é mais efetiva para a aprendizagem do golpe do que o uchikome, só a entrada de golpe. No entanto, cair no tatame é um pouco mais traumático. E a segunda situação que eu gostaria de reforçar é praticar mais quedas durante a aula, mas não só a queda convencional, perdão. Por quê? Diferentes tipos de queda, nem sempre você é projetado da mesma maneira. Então, treinar quedas de diferentes formas, com diferentes possibilidades, acaba trazendo elementos mais consistentes para o aluno saber cair melhor e conseguir minimizar esse impacto realizado. Tomara que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha contribuído para você. Deixa seu like, se inscreva no canal, um grande abraço e até mais.